Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live, tudo bom com vocês? Sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu vim fazer hoje o Dona Ana Responde, né? A Dona Ana Responde é uma oportunidade que você tem, aproveita que tem pouca gente, para poder mandar a sua pergunta, tá bom? É assim que você manda a sua pergunta, eu já respondo, tá bom? Você sabe que tem uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem como esquecer traição? Não tem, gente. Ninguém vai esquecer a traição, tá? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. O que vai acontecer? Você vai aprender com isso, né? Com o tempo você vai perceber que foi o melhor que poderia ter acontecido, né, para você se livrar de alguns comportamentos tóxicos, né? Mas tudo isso leva tempo e as pessoas hoje não querem, né? Ter este tempo, tá bom? Vamos lá, as perguntas já chegaram e a primeira pergunta foi o seguinte, da Glaureci. Dona Ana, como não comer sentimentos? Aceitando, olhando esses sentimentos. Mas olha só, tem uma coisa que ninguém fala. Todo mundo fala do comer emocional, eu tô comendo sentimentos, eu tô comendo emocionalmente, o que eu faço? Aí vem psicólogo e vem nutricionista comportamental dizendo sempre assim, que você tem que lidar com as suas emoções, você tem que entender o que você tá sentindo. Eu te digo mais, muito antes disso, você precisa praticar um comportamento alimentar saudável. Por quê? Porque, veja, quem me acompanha sabe que eu tenho uma atividade física constante em todos os meus dias, eu tenho uma alimentação saudável, mas tudo isso eu tenho porque eu descobri que o comer emocional, ele é incontrolável. Então, se eu virarem para você e falar bem assim, não, vem aqui que a gente vai ensinar você a controlar as suas emoções em relação ao comer, determinados gatilhos de traumas latentes, né, que ainda não foram vistos, que não foram, né, revisitados, que ainda não surgiram, né, não vieram para a superfície, você não tem controle e não vai ter. Por mais que você tenha feito a técnica do raio-x de limpeza, não é assim que funciona. Por quê? Porque o teu corpo sempre vai guardar traços do trauma. Tá? Então, primeira coisa, você precisa fortalecer isso. Então, você cai naquilo descomplicado, mas que é o que você não faz. A prática da atividade física, da alimentação saudável. Por quê? Porque se você comer os sentimentos, logo você volta, porque você tem um repertório de saudabilidade, de saúde, tá? Agora, você come sentimentos, o que eu percebo? A sua grande maioria, carência e culpa. Tá? Inclusive, quando eu sei que a pessoa está se culpando demais, é porque ela está carência. Então, eu como o que falta. Eu me puno porque, assim, porque vocês sabem, depois que você come, você fica com o sentimento ainda de mais culpa, né? Então, é uma forma também de se punir. É uma forma também de você ficar maior diante da adversidade. É uma forma também de merecimento. Então, você precisa olhar para a sua história. Somente com como é que se come sentimento, somente isso é muito vago. Então, através disso, então, você come carência afetiva, você come culpa para se punir, você come para ficar maior, você come para se sentir em merecimento, você come porque você não sabe, né, viver para o prazer a longo prazo, sempre quer o prazer imediato. Então, são várias situações que fazem com que você coma os seus sentimentos, né? E por fim, você não sabe lidar com os seus sentimentos, você não quer lidar com os seus sentimentos. Por que você não quer lidar com os sentimentos? Porque dá trabalho. Lidar com o sentimento dá um super de um trabalho, porque ele requer vigilância, atenção, uma presença, e ninguém mais quer ficar presente, porque em presença a gente está em contato com nós mesmos, e ficar com nós mesmos é um saco. Tá? É tudo isso. Tá bom? Que mais? Oi, Fabiana, tudo bom? Dona Ana, tudo bem? O que fazer quando o parceiro segue várias mulheres de perfis pornográficos? Já conversei e não adianta. Poxa vida, Eduarda, você sabe que esse é um comportamento compulsivo, né? Um comportamento obsessivo. E esse tipo de comportamento é mais forte do que ele.
Então, eu não tô tirando a culpa dele, não é isso. Porque comportamento neurótico, comportamento obsessivo, quando a gente tá, inclusive, tá atrapalhando a nossa vida, né, social, nossa vida com relacionamento mais íntimo, a gente tem que procurar ajuda, tá? Só que esse tipo de comportamento socialmente é aceito, principalmente para o público masculino. Agora, o que é que tá no teu pacote de aceitação, né, de valores, de virtudes? Aí a gente volta, sabe, se isso é muito incômodo para você e se ele não é capaz, né, de abrir mão disso, aí eu volto a pergunta para você, qual é o teu nível de apego nessa relação que faz com que você engula o seu pacote de valores e virtudes para poder permanecer fiel, né, a essa relação. Tá? Quando eu digo fiel, é fiel de tipo, eu faço a minha parte, mas eu ignoro que aquilo que faz sentido para mim está sendo ignorado, porque a pessoa não consegue se controlar, né? Então, aí qual é a fidelidade nesse laço, né? Para você refletir aí. Porque muitas vezes, né, a gente falou e às vezes a gente não quer ver, tá? A gente não quer ver o que está na nossa cara, na nossa frente. Como lidar com o sentimento de que a pessoa faz agora para outra o que queria que tivesse feito para você? Eu já fiz um vídeo sobre isso, as pessoas ficaram muito bravas comigo, mas assim, quando você tá numa relação e você fala pra pessoa, você não me dá atenção, você só pensa em você, aí ela vai, né, aí você podia muito bem tirar mais foto comigo e tal, né? Num ato de carinho, a pessoa vai para uma próxima relação. De repente você vê lá a pessoa com vários stories, né? Em vários locais e tal, e tira foto daqui fora. Você, meu Deus! Mas eu pedia isso, por que comigo não? Pois é, você ensinou. Você ensinou que era importante. E olha, eu preciso te dizer, dar uma boa notícia. Você foi importante na vida dele. Não no momento que você queria, mas ele te ouviu. Eu sei que é até ruim eu rir disso, mas é porque chega a soar engraçado, mas é. Então, muitas mulheres, né, que não se cuidavam durante a relação e a separação acontece, elas passam aí na academia todo dia e elas querem fazer procedimento estético, elas cuidam do cabelo. Daí, por que não fazia isso antes comigo? Porque ela aprendeu depois que perdeu, né? Então, como é que você lida? Você lida porque você, de alguma forma, ajudou, contribuiu com o ser humano, né? De que esse aprendizado, inclusive, você também aprendeu. Por que você fica, né, gastando energia ensinando a pessoa se você, antes de se conectar, não alinha todas as características que fazem sentido para você, né? E pagar o preço disso, né? Porque quando a gente paga o preço disso, a gente vai ficar um pouco mais de tempo sozinho. Né? Como se libertar do apego de um relacionamento tóxico? Sei que é um vício, porém não consigo virar as costas, fico ajudando, me preocupo. Então, assim, ó, Daniel, deixa eu te falar uma coisa. Você ajuda porque você tem dó, em algum nível. E toda pessoa que tem dó, ela é cruel. Ela é cruel porque ela acredita que ela... Parece maluco o que eu vou dizer, mas ela mantém, né, ajuda, fica ali, né, em volta por dó, muitas vezes, porque é a forma que ela tem de obter o poder mais fácil, através da fragilidade do outro. Se você realmente, né, tem algum carinho, porque tem algum nível de apego ainda, né, e você às vezes coloca isso como um carinho, se você realmente teve carinho, teve amor por essa relação e realmente quer se desapegar, pare de ter dó. Porque somente depois que você parar de ter dó é que essa pessoa vai se desenvolver. Porque ela não precisa de você para se desenvolver. Ela não precisa de você para ficar bem. Ela precisa dela. Somente dela. Ela não precisa de mim. Ninguém precisa de mim que está aqui. Porque vocês são instrumentos de cura. Vocês são a cura. Eu posso ser instrumento. Mas vocês vocês mesmos, né? Vocês próprios, que é a cura. Isso é memória afetiva do Nana. Tá bom. Do Nana, boa noite.
Por que relacionamento dá medo? Medo de confiar, principalmente quando é o primeiro? Porque você não tem repertório. Tudo que a gente não tem repertório comportamental, a gente não tem, o cérebro não tem ele não consegue fazer um raio-x das possíveis situações e não consegue te entregar um pacote. Então ele faz o quê? Ele sinaliza que isso é novo e fala assim, fica em alerta, porque a gente pode morrer, né? A gente pode morrer, a gente pode... O que a gente vai enfrentar? O que está por vir, né? Então é por isso. Mas se a gente for parar para pensar, todas as coisas novas que nós não temos repertório, gera medo. E daí? Né? A gente vai ter que ir com medo mesmo porque a gente vai desfrutar muitas coisas, vai passar alguns perrengues, mas a gente também desfruta de coisas muito legais, inclusive. Como é que eu substituo um comportamento compulsivo? Tá? Ele tem uma recompensa. Tá? Então, todo comportamento compulsivo, a recompensa é muito boa. Tá? Então, no primeiro momento, você precisa tentar tirar a recompensa. Esse é o primeiro caminho. Mesmo que as pessoas não saibam que a força do comportamento compulsivo não está na recompensa. Olha que maluco. Por exemplo, quem come demais? A recompensa não é a comida. Não é. Quer dizer, a recompensa é a comida, desculpa. Mas o que é que dá o grande prazer, o grande pico de excitação está no ato de ir pegar a comida. Então, quem consegue não pegar a comida já enfraquece a recompensa. Por quê? Porque não vai ter a recompensa. Agora, como é que eu mudo essa recompensa? Como é que eu mudo um comportamento? Como é que substituo um comportamento compulsivo? Alguns teóricos dizem o seguinte, eles fazem o seguinte convite. Substitua o comportamento compulsivo, um comportamento compulsivo maléfico, né, que traga malefícios para a sua vida, para um que traga benefícios. Por exemplo, né, trocar o ato do vício pelo cigarro pelo ato de atividade física. Atividade física não dá para viciar. Por que você vive julgando aquela pessoa que não sai da academia sábado, domingo, feriado, ela vai viajar e ela procura uma academia? Ela é viciada? É um comportamento compulsivo, e ela tem uma recompensa, que é o pós, né? Que é o pós. O comportamento compulsivo do cigarro também é o pós. E o estímulo é aquele ato de liberdade que você pega e tal, mas a sensação depois de relaxamento é a recompensa, tá? Então, se é difícil lidar com o comportamento compulsivo, tente substituir ele, puxando para um comportamento de saúde que você vai ter recompensa. Como duas pessoas que se amam vivem uma disputa de cabo de força entre idas e vindas há anos, por favor, me dá uma luz. Elas não se amam, elas estão apegadas à pessoa que elas são quando está com essa pessoa. Vou dar um exemplo. Vocês estão há anos nisso. Há anos, vocês já criaram uma intimidade. Então, você já sabe como a pessoa funciona, a pessoa já sabe como você funciona. Quando vocês querem um ao outro, vocês já sabem qual mecanismo acionar isso no outro. Isso é altamente excitante. Isso é altamente viciante. Só que qual que é o problema disso? Isso talvez não seja mais amor, né? Porque o amor, ele não precisa ficar nessa jogatina, né? Nesse vai e volta. O amor, ele é pacato, gente. O amor, ele é tedioso, porque o amor é um olhar contínuo da rotina e ir aprimorando ela. Então, você está, às vezes, apegado à pessoa que é com essa pessoa. Com essa pessoa tem mais liberdade, essa pessoa já me conhece há anos, ai que preguiça de conhecer outra coisa, nananana, e às vezes você é apegado a isso, tá? Veja aí o que você sente disso, se você ainda tá na live, né? Se não, se eu falei muita besteira, vocês podem me corrigir também, tá? Tem uma pergunta aqui na caixinha de... Dona Ana, quando seus pais querem que você abra mão de 18 milhões, você deve abrir? Nossa, pergunta de milhões! Vamos lá. Você sabe que eu sempre brinco que com os meus consultorandos, que não é brincadeira, né? Os meus consultorandos são adultos, não atendo adolescente. E acima de 18 anos. Então, um adulto, ele precisa matar o pai e a mãe.
de forma figurativa, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que você é adulto, você passa a ter uma vida adulta. Você deixa de ser aquele filho daquele núcleo e passa a ser um filho que foi ter a vida adulta. E parte da vida adulta é de tomar decisões e se responsabilizar. Bom, se eu tirasse as conclusões, né, de que esse dinheiro é fruto da minha arte, eu estou falando isso do meu discurso interno de padrões, de valores e de virtudes, tá? Eu pediria aos meus pais, né, que todos deveriam, né, diante das circunstâncias, ter a quantidade adequada para cada um. E se a minha quantidade adequada fosse 18 milhões, sim, eu iria reivindicar. Inclusive, reivindicar nas formas que eu, como adulta, poderia fazer. Por quê? Porque os meus pais também precisam aprender que quando um filho sai do núcleo, ele precisa aprender a ser adulto. E parte disso precisa ser manifestado, né? Então, eu sim, se fosse do meu direito, né, eu faria dentro da justiça, né, sem lesar, porque também devo honrar pai e mãe, mas sim, né, pediria os meus 18 milhões. Vocês gostam de uma polêmica, né, gente? Não sei se respondi também, né? Cadê? Dona Ana, meu ex-marido, se eu não for respondendo, você vai mandando de novo ou manda que nem ele fez na caixinha de pergunta, tá? Que daí fica mais fácil para eu poder responder. Dona Ana, meu ex-marido já está namorando em menos de 20 dias que terminamos. Ele quer apresentar para nossa filha. O que eu faço? Primeiro, deixa um pouco a mágoa de lado e tenha uma conversa, tá? Com compreensão, mostrando para o seu marido que a entrada de uma pessoa na vida de uma criança, né, com pouco tempo, ela não tem a mesma estrutura para lidar com questões emocionais do que um adulto. Então, neste momento, não tem nada a ver com você, tem a ver com a criança. Neste momento, talvez seria muito complicado, e seria, não, porque veja, 20 dias atrás, o pai dela beijava, né, às vezes em separação não, mas o pai dela estava do lado da mãe dela. E de repente uma outra figura. Não, então assim, não deixa de ser traumático. Colocando que isso é importante para o filho, para a criança. Ai, dona Ana, ele é turrão, não tem o que fazer. Então você fala assim, ó, não se esqueça, você que vai se responsabilizar por isso. E não se esqueça também que assim como o nosso casamento acabou, a tua relação também pode acabar. Por que você não espera um pouquinho, né? Não vale assim, não vai falar assim, você já tá gorando o meu casamento. Não, as coisas podem ser voláteis, né? A gente não sabe. Por que não zelar por ela um pouquinho? Dar um tempo, né? Esperar mais alguns meses. Eu respeito a sua decisão, mas eu acho que nesse momento a gente precisa pensar nela, né? Aí uma comunicação sem ser reativa, né? Num ambiente público, onde ele também não consiga se exaltar com você, né? Fez sentido isso aí? Que mais, gente? Vocês estão quietinhos hoje? Eu deixei uma pergunta. Aproveita que eu não achei ainda mais pergunta para responder. Pode mandar a sua agora. Oi, Laços Marcinha. Tudo bom? Tudo bem? Que mais? Mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Vamos lá. Não? Vocês estão quietinhos? Então vamos lá. Deixa eu trazer uma... Ah, não. Chegou uma aqui, ó. Como não ser reativa quando ainda se tem muitas mágoas pós-abandono afetivo, envolvendo eu, ex-esposa e nosso bebê na época com 9 meses de vida. Ah, tá. Envolvendo eu, ex-esposa e nosso bebê na época com 9 meses de vida. Pois é. Você tá toda pessoa está reativa porque ainda existe algum nível de resistência. Precisa se perguntar mesmo, se ouvir. Por que eu tô resistente ainda?
E sabe, se você não consegue responder isso em nível mental, sabe, e você não faz parte de um processo terapêutico, faça isso através do seu nível, do seu corpo espiritual. Não estou falando de religião, tá? Mas faça uma oração, né? Entre em silêncio, feche os seus olhos, fique, né? Volte para dentro, né? A oração, ela é um ato em que você consegue manifestar, né? Ativar o seu corpo espiritual no silêncio, onde você tira todo o barulho externo. O que é que eu ainda estou resistente? Por que eu não consigo? Do que é que eu ainda não consigo abrir mão? Sabe, se a gente ficar 5 minutos fazendo essa pergunta, muito provavelmente a resposta vai vir. E quando ela vier, fala, não, então assim, eu aceito isso, eu libero isso. Isso não me pertence mais. Essa mágoa, essa raiva, essa resistência, seja o que for, pertence, né? Ela pertence ao núcleo de onde ela veio, mas no meu núcleo eu não quero mais, né? Eu não quero mais isso. Você vai ver só quanto você vai deixar de ser reativa com o tempo. Por quê? Porque de uma hora para outra, pode ser que aconteça, mas é muito mais difícil, tá? Mas você vai ver só quanto essa reatividade vai passando, vai acabando. E, junto com isso, o que você pode pulsar em vida que está deixando desse pulsar, né? Um propósito, começar um projeto novo, se permitir conhecer uma pessoa nova, tá? A gente também tem que olhar para isso, porque reação ainda é um brigar, e um brigar é por uma falta. Então, falta o quê? Tá bom? Como aprender sobre o amor próprio? Amor próprio eu sempre explico de uma maneira que todo mundo entende muito. Vamos assim, ó, próprio de propriedade. Então você tem uma propriedade que é você, e você vai cuidar dela da melhor forma possível. Você vai regar, você vai arar, você vai plantar, você vai semear. E chega lá um momento que você está assim, meu Deus, transbordante. E tá lindo, né? A sua plantação de morangos. Uma pessoa passa ali, né, fora e acha aquilo lindo. E ela vai querer entrar nessa fazenda, né? É assim, a pessoa que tem muito amor próprio, ela é sunshine. Só que essa pessoa começa a desfrutar desses frutos, né? A pessoa que tem amor próprio, ela faz o quê? Tá, você quer desfrutar, mas você vai ser meu parceiro. Vamos arar aqui as coisas comigo. Tá vendo, ó? Para você comer esse mirtilo, esse morango aí, a gente tem que fazer isso aqui antes. Nesse momento, é o pacote, né, de acordos, é o pacote de, né, você acha tudo isso muito legal, mas o que é que você tem a oferecer também? Me mostra a sua fazenda. Aí ele não deixa você ver a fazenda dele, né? Ou seja, só vinde a mim, eu só quero receber, mas eu não quero entregar o que eu tenho a oferecer. Aí o que acontece? A pessoa que tem amor próprio fala, bacana, ó, prazer te conhecer, você pode sair da minha fazenda. A pessoa que não tem amor próprio, ela vai permitindo, ela vai deixando, não. Por quê? Porque a pessoa está desfrutando, a pessoa está usando daquilo, mas ela prefere isso a ficar sozinha. Só que ela não esquece que tudo aquilo que ela cultivou sozinha. Então ela realmente não precisa de ninguém neste sentido, só para desfrutar. O que ela precisa, se for para ficar, é uma pessoa que vá expandir. Por fim, uma pessoa que tem amor próprio, ela vai estar sunshine, né, com uma plantação linda, e um bom fazendeiro, né, vai olhar aquilo e vai falar assim, opa, ou boa fazendeira, né, vou compartilhar. Inclusive vou trazer as minhas terras, né? Nós vamos juntar, unir e juntos vamos prosperar. Essa é a forma mais lúdica que eu consigo mostrar para vocês o que é amor próprio. E como é que a gente cultiva os nossos mirtilos, os nossos morangos, né? A gente se conhecendo, falando não, entendendo os nossos limites, nos permitindo, né? Através da disponibilidade emocional, sim. Eu sempre convido vocês a disponibilidade emocional, a vulnerabilidade, porque elas ensinam muito sobre quem é você. Você ser vulnerável te ensina te mostra quais são os pontos que você precisa limpar, equilibrar, trazer, corrigir. Ai, dona Ana, não quero mais sofrer, já me decepcionei demais com o amor. E vai continuar se decepcionando.
Muito provavelmente, porque a vida é sobre aprender. E aprender, quem estuda até hoje sabe o quanto é frustrante a gente chegar perto de algumas coisas e depois ter que voltar alguns degraus. É assim sempre, e será assim sempre. Então, isso é amor próprio, é esse eterno contínuo e ter a noção do que se tem, como se planta, porque daí o que acontece? Você também vai reconhecer um fazendeiro que sabe e que obtém e que tem as mesmas ações, tá bom? Isso fez sentido para vocês? Se fez sentido para vocês, eu preciso que vocês coloquem uns coraçãozinho para eu poder entender, tá bom? Marionete e eu não aguento mais, já fez várias vezes promessas de mudança e nada. Marido mente, desculpa. Marido mente, eu não aguento mais, já fez várias promessas de mudança e nada. Se você realmente não aguenta mais, né? Isso não faz mais sentido, entenda o seguinte, ele mente e você reclama, né? Qual dos dois vai quebrar esse ciclo? Que é um ciclo, inclusive, doentio, tá? Porque se a mente... Lembrando o seguinte, tá? Mente ou não quer dizer o que você quer ouvir. Porque tem uma coisa, tá? Muitas vezes na cabeça do outro ele realmente não tá mentindo. Ele só não tá dizendo da forma como você quer, tá? Antes de tomar qualquer providência, qualquer atitude, tente encontrar um elemento neutro, né? Faça uma terapia antes... né? Converse com um amigo, uma amiga de muita confiança, íntimo. Você acha que né? Você acha que é mentira mesmo? Agora, se todas as pessoas já falaram que é mentiroso, você já foi, você já viu, você constatou com fatos, né? Aqueles típicos fatos que contra fatos não tem argumentos, então, né? Não adianta nem reclamar, não tem muito o que fazer, né? E mentira, gente, olha, se tem uma coisa que adoece, é mentira. Oi lá, suas Marcinha, tudo bom? Que mais? Tô atrasada, né? Nas perguntas. Calma que eu chego. Criei os 3 filhos dela. Hoje o filho do meio é trans. Porém, tentei avisar ela, não me ouvia, que estava sendo referência e me invalidando. Não sei como aceitar sem concordar. Ele tem 17 anos, o filho trans. Você sabe que... Vamos lá. A sexualidade, a gente tende a acreditar que as referências, né, que a criança virou gay por conta do pai ou da mãe, e esse é o caminho mais fácil da gente fechar o ciclo, né, da gente criar a lei do preenchimento, né, então assim, causa e efeito. Mas existem coisas que a gente não pode, não é tão linear assim, e principalmente se tratando da sexualidade. Tá? Então, talvez você fosse mais sensível à entrega do filho, mas não é uma questão de, foi por causa de referência, né? Ele já teria que ser independente disso, da referência. A diferença é que você viu. Agora, muitas vezes a gente quer ter razão, por quê? O que vai mudar? Eu sei que você pode estar se sentindo desrespeitado, mas já parou a pensar que às vezes o desrespeito tem a ver com aquilo que a gente queria que as pessoas vissem da forma como a gente gostaria? Mas elas não estão desrespeitando, elas só estão de alguma forma dizendo, olha, eu discordo de você, eu não deixo de te amar, eu não deixo de te respeitar como geral, mas nesse sentido, eu discordo de você. Tá bom? Que mais? Que mais, pessoal? Aproveitem e mandem a pergunta de vocês, porque essa live hoje vai ser curtinha, tá bom? Que mais? Oi, Guilherme, tudo bom? Eu acho vocês umas figuras. Vamos lá, eu tô tentando lembrar uma aqui. Quais são as maneiras de contornar o perfeccionismo? Boa lembrança, rapidinho. Antes de eu responder essa pergunta do Pedro Bernini, deixa eu lembrar vocês. Vocês podem ter conteúdo exclusivo e ter uma live exclusiva para aprender sobre algo, né? Que somente os meus consultorandos
tem acesso através da assinatura. Para você assinar, tem aqui um negocinho aqui do lado, que é uma coroazinha. Você clica e você já cai direto na página onde você consegue ser o meu assinante, tá? Inclusive, não se preocupe, você pode fazer isso daqui a pouquinho, logo que terminar a live, ou você pode fazer já, tá? Lá é apenas R$ 7,90 por mês e eu faço story praticamente diário com conteúdo exclusivo, ensinando coisas, né? Técnicas terapêuticas, fazendo reflexões que podem te ajudar muito no dia a dia. Eu já tinha vontade de fazer isso e quando liberaram para mim o canal, né, e as assinaturas, eu falei, é agora a oportunidade. Então, é a tua oportunidade por apenas R$ 7,90, tá? Quais são as maneiras de contornar o perfeccionismo em tudo, principalmente com o relacionamento, busca do amor perfeito? Nossa senhora, se essa pessoa tiver essa receita, né, que tal ela me passar que eu vou ajudar uma galera aqui no setting terapêutico. Não existe nada perfeito. Pessoa que busca a perfeição, estava conversando hoje isso com a Yara, a gente estava discutindo sobre isso. Pessoa que busca a perfeição, ela é insegura, ela tem medo, né? Ela tá em busca da perfeição que é justamente para ficar fora, né? Então ela busca a perfeição e tal, querendo mostrar de alguma forma a sua performance de valor nessas entregas, mas tudo isso para não olhar para dentro no fim das contas, né? Então como é que a gente contorna isso? A gente contorna isso mostrando a beleza da imperfeição. Mostrando inclusive com tudo, absolutamente, aliás, nada nós controlamos, né? Tudo tem a sua imperfeição. É exatamente isso que deixa as coisas com um movimento maravilhoso, né? Uma sincronia maravilhosa. Então, quando a gente começa a mostrar a maravilha que é da imperfeição, daquilo que não temos controle. Aí a gente vem na pergunta da Thaís, como lidar com medo e insegurança? A gente lida com medo e insegurança. Por que eu tenho aqui a segurança de fazer essa live? Porque eu fiz mais de sei lá quantas lives. E eu tive medo de fazer a primeira, vocês não tenham dúvida. Mas o que é que faz? Como é que eu lido com isso? Eu preciso entrar na experiência. Eu preciso dessensibilizar. Eu preciso ter acesso à experiência para que eu vá ficando cada vez mais seguro das minhas ações e entendendo que errar, fracassar faz parte do processo. Isso é papo de coach? Eles pegaram, né? Seja lá o que for, você interprete como você quiser. Mas é isso. Não tem outro caminho senão esse. A gente é insegurança, a gente precisa partir o quê? Para a prática, tá bom? E é cansativo ser perfeito. Nossa, nem fale. Bom, como lidar com a crise de ansiedade? A gente lida com a crise de ansiedade, tá? De a forma mais eficiente que tem, tá? Você precisa sentar, você precisa estar ali, ó, com o ângulo de 90 graus, né? Aqui com as suas pernas. E faça uma respiração pausada de 3 tempos. Então, inspirando em 3, segura em 3 e solta em 3. Primeira coisa que você vai fazer, porque você precisa oxigenar, você precisa parar, você precisa estar em presença, tá? Ai, mas não para. Vai parar. Vai parar. Preciso que você confie na técnica. Ah, mas não consigo. Faz o seguinte, sai dessa live e já ensina alguém muito próximo. Por quê? Se você não conseguir fazer sozinho, você fala assim, tô tendo crise de ansiedade, faz comigo. Ela vai pegar a tua mão e vai falar, vamos lá, vamos comigo. Respira, inspira em 3, segura 3, solta 3. E ainda, você tenta ensinar para essa pessoa, se você não conseguir fazer sozinho, faça a listinha dos 10, 9, 8, 7, que vai diminuindo. Pegue no ambiente, pegue 10 livros, fale o nome de 10 livros, 9 cores, 8 animais, 7 nomes de amigos. Por quê? Porque você tira o foco dos pensamentos. Você, na verdade, aglutina os pensamentos que estão todos soltos e transtornados, né? E você fica com um único foco e isso vai trazendo relaxamento.
Mas tudo isso, ele é paliativo, a gente está lidando com sintoma e vai ser para aquela circunstância. Se não tratar, se não olhar para a causa, isso vai ficar cada vez mais, né, vai encurtar a distância dos acontecimentos, dos fatos, e isso a longo prazo é extremamente danoso para a saúde, tá? Danoso para a saúde mesmo. A gente está falando aí de doença autoimune, daí pode progredir para um transtorno de ansiedade generalizada, estados deprimidos e recorrentes que podem chegar à depressão, tá bom? É isso aí, a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído com a vida de vocês, né? E que se atentem, porque logo, logo a gente vai fazer mais um Dona Ana Responde. E se você quer fazer parte, né, dos meus assinantes, ter conteúdo exclusivo, você assina aqui a coroinha, vai cair direto lá na assinatura, é apenas R$ 7,90 e eu estou fazendo reflexões no dia a dia, então assim, é todo dia algo primoroso, rico, com técnica que somente o assinante tem apenas por R$ 7,90, tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês, se cuidem, não esqueçam, para ser assinante a coroinha é aqui do lado, só clicar e nos vemos na próxima live, tá?